Números capítulo 32. As tribos a leste do Jordão. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Nira, Esbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como nossa propriedade em vez de dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante de Israel de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Nun, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha até que os tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos aos nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções da terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: Se fizerem como prometeram, e se armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para os seus gados, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: Nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gados ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou. Moisés deu ordem ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Nun e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade.
Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: Somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor, mas nossa porção da terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Basã, e toda a terra com suas cidades e territórios ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Zofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nirá e Bet-Arã. E todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Quiriataim, Nebo, Baal-mem, Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que construíram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para a cidade de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Quenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Números capítulo 32. No capítulo 32 de Números temos um episódio marcante antes da entrada em Canaã. As tribos de Ruben e Gade, que tinham muitos rebanhos, perceberam que as terras de Jazer e Gileade, a leste do Jordão, eram boas para pastagem. Então pediram a Moisés, Eleazar e aos líderes para ficarem com essa terra em vez de atravessar o Jordão. No início Moisés ficou indignado, lembrando-se da rebeldia dos espias em Cades Barneia, quando Israel recusou entrar na terra prometida 40 anos antes. Ele temia que essa decisão desanimasse o povo e repetisse o erro do passado. As tribos explicaram que não estavam se recusando a lutar, apenas queriam estabelecer ali suas famílias e rebanhos, mas eles iriam à frente do exército até que toda a terra fosse conquistada. Moisés aceitou, desde que cumprissem a promessa de atravessar o Jordão armados para a batalha, e só voltassem às suas terras depois que os outros também recebessem a herança. Assim as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés receberam a terra a leste do Jordão. Algumas lições que podemos tirar deste episódio para a nossa vida. Primeiro, a unidade na missão. Mesmo com interesses diferentes, as tribos não abandonaram os demais. O povo de Deus precisa marchar junto. Ninguém deve descansar enquanto o irmão ainda luta. 2. Compromisso com a palavra. Deus leva a sério quando prometemos algo. As tribos foram advertidas, se falhassem, estariam pecando contra o Senhor. E vosso pecado vos achará, diz a palavra de Deus. Terceiro, cuidado com escolhas confortáveis. A terra a leste parecia boa e prática, mas poderia distanciá-los do centro espiritual em Canaã. Às vezes escolhemos pelo que é conveniente, mas precisamos vigiar para não esfriar nossa fé. Assim como aquelas tribos, muitas vezes queremos parar antes de terminar a caminhada espiritual, escolhendo atalhos ou acomodações, mas Deus nos chama a ir até o fim, ajudando também nossos irmãos a chegarem à terra eterna, a terra prometida. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a não buscar apenas a nossa própria segurança, mas a caminhar unidos como teu povo, fiéis à tua palavra e firmes até a conquista final. Ajuda-nos a perseverar, a nunca desistir, que não escolhamos atalhos que nos afastem da tua palavra, da tua presença e do teu poder, mas que permaneçamos firmes até recebermos a herança eterna
em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Este foi mais um Reavivados por Sua Palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E você, já é inscrito em nosso canal? Tem compartilhado, tem gostado dos estudos diários? Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser.